Tá gravando? Não sei, não apareceu aqui. Ok, você está gravando esta reunião. Então, pelo que parece, só um minutinho. Ok, então agora está gravando, não é? Então está tudo certo em relação a isso. Eu tinha me esquecido mesmo, obrigado por me lembrar em relação a isso. Eu tinha até olhado aqui, não é, o ícone de gravação, falei assim, não vou esquecer e acabei me esquecendo, né? Porque são muitos detalhes, é a primeira vez que eu estou utilizando essa plataforma para dar aula mesmo, né? Eu estou utilizando, como eu disse a vocês, como aluno também, então estou aprendendo aqui a mexer com isso. Agora, uma coisa que me intriga bastante é que eu não consigo ver vocês assim como nas outras, né? E eu já tentei mudar isso nas aulas em que eu participo, eu também não consigo. Então, vamos deixar assim por enquanto, né? Então, eu disse que eu não ia falar nada, mas eu sempre falo uma coisa e faço outra, assim, no mais das vezes. Né? Eu vou fazer uma apresentação bem breve, né, em relação ao romance. Não, quem quiser abrir a câmera, tudo bem, quem não quiser, não tem problema. Né? Eu acho que alguém falou aqui no chat que tem que abrir a câmera para eu ver, né? Mas aí eu não sei. Né? Na hora da apresentação, quando vocês forem falar, aí eu peço que abram, por favor, né? Para que eu possa ver também. Mas eu acho que quando vocês falam, aparece, né? Isso aí, com certeza. Mas, muito bem. Então, eu vou fazer aqui uma apresentação bem breve, né, uma introdução mesmo ao romance, né, algo que vocês já, com certeza, já estão por dentro, né, porque vocês já leram, ou pelo menos, né, já têm uma leitura um tanto quanto adiantada. E também, até porque esse romance é uma continuação do primeiro romance, né? Esse projeto do Ratum, ele se faz enquanto uma trilogia, contudo, não sei se vocês já chegaram a pesquisar sobre, ou mesmo eu já falei, não me lembro agora, né? A intenção inicial era de fazer um romance único, né? Seria um romance muito grande, ocuparia aí em torno de 800 páginas e tudo mais, e por razões editoriais foi se decidido então fazer uma trilogia, ou seja, dividir este romance em 3 volumes. Né? A gente aguarda ansiosamente o terceiro volume, né? Porque se espera que com esse terceiro haja alguns esclarecimentos. Inclusive, eu vi uma pergunta ontem, não sei quem que perguntou, onde eu acho que parou de ouvir aí, não é? Não sei, de repente o microfone foi desativado aqui. Mas vocês estão me ouvindo agora? Mas agora está? Ah, tá. Ok. Essas coisas doidas que acontecem. Inclusive eu fui alertado disso em relação ao Teams, que de repente ele desativa o mudo da gente, sei lá o que acontece, né? Ele tem alguns probleminhas com áudio mesmo. Bom, mas espero que não aconteça. Eu não sei o que ficou de fora da minha fala, mas eu retomo. Né? Eu estava dizendo o seguinte, que esse projeto literário do Ratum, originalmente era de um romance só. Né? Eu acho que isso aí ficou meio claro e tudo mais. Então, por razões editoriais, para diminuir mesmo a questão do tamanho, facilitar mesmo na venda e tudo mais, foi decidido de fazer uma trilogia, então, com essa divisão deste romance maior, né? E, como eu estava dizendo, a gente aguarda ansiosamente o terceiro volume, porque nele espera-se que muitas coisas que ainda não foram esclarecidas ao longo desses 2 romances sejam esclarecidas no terceiro volume. Né? Inclusive, uma das questões a serem esclarecidas, é que alguém já perguntou, inclusive, em um dos comentários lá do YouTube, é onde está Lina. Né? Lina desaparece mesmo no segundo romance. Né?
Já no primeiro, a gente não tem mais esse contato que é um contato sempre adiado, sempre postergado, nunca, de fato, efetivado, então sempre impedido, que nos remete também à questão da própria ditadura, né, como um momento assim que a liberdade foi impedida, como eu já fiz essa leitura com vocês e também no meu texto, né? Mas assim, no segundo romance, de fato, ela desaparece. Não há mais a voz de Lina, nem pelas cartas, né? Ela para de se corresponder com o Martim neste segundo volume, o que deixa a trama ainda mais intrigante. E cada vez... Oi? Alguém quer falar? Acho que não. Peraí. Então, cada vez a trama fica mais intrigante nesse sentido, porque suspeitas vão começando a surgir, né, em relação a esse desaparecimento. Inclusive, se a gente fosse pensar num ponto de vista mais político, talvez, né, algo que talvez, como eu disse a vocês, este romance não vai diretamente, não é? Apesar de ser contextualizado no período da ditadura civil-militar, se a gente fosse comparar com outros romances que estão abordando este período, ele não faz essa abordagem de um modo tão direto, né, falando, por exemplo, daqueles realmente perseguidos, torturados. Há, sim, passagens que a gente vê, a perseguição, por exemplo, aos estudantes, né, a perseguição às universidades, a própria Diná, né, que sempre foi um ativista e tudo mais, e no segundo romance há ali uma sugestão, apesar de não estar tão evidenciado o momento em que ela sofreu tortura, né, já no final desse segundo romance que vocês estão lendo. Né? Então, há ali uma passagem assim nesse sentido. Mas a gente pode parar para pensar e dizer assim que é verossímil na narrativa, e pensando também na situação histórica, de que Lina poderia ser uma desaparecida política, não por ela, né, porque não há indícios anteriormente de que ela esteja ligada a um movimento clandestino, nada mais. Contudo, esse suposto amante dela, que se tornou o seu segundo companheiro e tudo mais, esse artista misterioso, poderia estar ligado a algum movimento clandestino, coisa que, historicamente falando, não é spoiler, não. Né? Não é spoiler, não. A questão da Diná, né, aparece de uma forma um tanto quanto sugestiva, né? Não é assim tão evidente. Então, quando vocês vão ler, vocês vão perceber isso. E sobre isso que eu estou especulando aqui, é apenas especulação mesmo, né? Não há essa ainda, né? Digamos, essa certeza em que eu estou fazendo essa especulação. Agora, se for isso, né, que a gente acha, pode ser, pode não ser, seria interessante, a narrativa ganharia, né? Mas pode ser outra coisa também. Ou podemos ter um romance, um terceiro volume, imaginemos, né, em que a voz de Lina seja a voz preponderante, porque ela ficou sempre meio que silenciada, né? Nós não temos o ponto de vista dela. Seria interessante também ver o ponto de vista dela em um terceiro volume. Seria também algo interessante. Vamos ver como vai ser esse terceiro volume. Contudo, essa proposta do Ratum, e eu estou alongando demais, nem entrei na minha apresentação mesmo, né? Esta proposta do Ratum, ela visa, né, a elaboração mesmo de um romance de formação, como eu já disse a vocês. Claro que um romance de formação contemporâneo, porque esse romance de formação do século XXI é totalmente diferente do romance de formação clássico que surge ali no século XIX, vindo lá do Bildungsroman, né, como eu já disse a vocês, né, com inspiração gotiana, né, mas o romance de formação, teoricamente falando, ele dá conta justamente dessa passagem da adolescência à vida adulta do indivíduo, do sujeito, enquanto ser subjetivo e também enquanto ser histórico e social. Né? Não é só o indivíduo que está transformando, que está mudando, que está evoluindo, que está se educando sentimentalmente, politicamente, de modo artístico, né? Acompanhando então toda essa trajetória
que acontece na vida do sujeito. A sociedade também ao seu redor está em transformação, né? Então, isso acontece nos romances de formação mais clássicos, e é interessante pensar que neste romance há uma sombra ali muito evidente até de um dos maiores romances de formação da literatura ocidental, pelo menos, que é a Educação Sentimental do Flaubert, né? O Martin está lendo a Educação Sentimental do Flaubert, né? Então, assim, a gente percebe as ressonâncias de leitura do próprio Ratum dentro do texto, né? O que enriquece a narrativa nesse sentido, né? Como eu já disse a vocês em uma aula, é quase como se fosse uma espécie de romance-biblioteca, né, em que é algo bastante contemporâneo, né, que a gente chama, inclusive, de metaficção, a ficção que fala da ficção. Né? Então, as referências literárias entram também ali, formando esse romance, né, que está dizendo, então, dessa juventude dos anos 60, 70 e tudo mais. Né? Então, eu vou aqui apresentar rapidamente, né, fazer essa introdução ao segundo volume, que de certa forma eu já fiz com essa minha fala. Eu acho que é aqui que abre para compartilhamento. Depois vocês me falam se está dando certo, porque eu não sei se é. Bom, agora eu não sei como que funciona isso aqui. Deve ser isso. Tá aparecendo aí alguma coisa? Assim, professor. Ok. Então, né, eu vou fazer essa apresentação breve, como eu disse a vocês, antes da gente iniciar a fala de vocês, né, porque eu acho interessante ressaltar aqui alguns aspectos que, de certa forma, já disse sobre. Né? Então, essa aula, originalmente, tem como título Pontos de Fuga, o Retorno ao Berço Materno. Por que o retorno ao berço materno? Porque o Martim está voltando para São Paulo, né? E fugindo de Brasília depois daquele momento tenso e conflitivo do final do livro, né? Em que seus amigos são perseguidos e ele escapou por pouco de uma prisão também, né? Então ele está fugindo justamente disso. Então é interessante que esse título, Pontos de Fuga, é um título nesse sentido que é extremamente rico, porque ele joga justamente com essa questão da fuga, de mais um deslocamento que é imposto a Martim, mas não só a Martim, a tantos outros. Martim é uma espécie de representante de outros jovens e outras pessoas que também estavam passando por situações semelhantes nesse momento. Mas há também uma relação, e aí a gente tem que pensar que o Milton Raton é formado em arquitetura, né? O próprio Martim é um estudante de arquitetura, né? É interessante pensar também nessas correspondências, um tanto quanto digamos assim, pistas autobiográficas que existem nesse romance, que dizem muito respeito ao Ratum, apesar de que o Martim não é o Ratum, né? Mas há ali algumas semelhanças entre a vida dos dois, né? Isso seria uma reflexão que a gente teria que fazer posteriormente, né? Que eu não trouxe de fato para as nossas aulas, porque demanda uma certa teoria mais complexa dessa questão de romance, autoficção, essas coisas todas que são bastante contemporâneas e que de certa forma, está presente nessa obra, mas só que o que a gente tem que parar para pensar é que é o seguinte, o Milton Ratum nunca negou isso, né? Ele traz muito da sua experiência de vida para a obra. Claro que essa experiência de vida está sendo aqui ficcionalizada, né? E ficcionalizada no sentido de que este personagem, que é o Martim, apesar de guardar semelhanças com a vida do escritor, ele não corresponde de modo correlato ao Ratum.
né, apesar de guardar semelhanças. E por isso que a leitura das crônicas ajuda nesse sentido, né, e é uma questão que eu já coloco a vocês, como que essa leitura anterior das crônicas favoreceu, de certa forma, a leitura dos romances, porque há certas pistas, há certos núcleos temáticos e narrativos que estão nas crônicas que voltam nos romances de outra forma, mais desenvolvidos, ou há ali elementos de ligação. O que nos remete à seguinte ideia, né? Já a crônica, a gente pode ter certeza de afirmar, e é por conta do gênero crônica dizer isso, que se trata de uma experiência real do escritor. Se existe isso nas crônicas e está sendo trazido para o romance, né, quer dizer então que no romance, que é uma forma ficcional por excelência, né, que não necessariamente tem relação com o real vivido pelo escritor, né, nós então encontramos pistas para dizer que experiências do Ratum estão ali ficcionalizadas. Isso seria interessante, inclusive, para a formulação de uma pesquisa mesmo, que daria conta, né, do processo literário, do processo de escrita do Ratum nesta trilogia. Então, encontrar essas pistas. Então, as crônicas, elas servem, então, como uma espécie de indicativo, né, como levantamento de possíveis hipóteses que dariam conta mesmo desse processo de escrita. Tá. Mas eu falei isso, mas era para falar do conceito de pontos de fuga, né? Porque pontos de fuga tem a ver também, não sei se alguém aí já teve contato com isso, ou já estudou alguma coisa de desenho, né? Ou de arquitetura mesmo. Pontos de fuga está relacionado também à perspectiva num desenho. Eu não sou muito entendido disso, não, mas eu andei pesquisando também sobre, porque se trata, né? E aqui eu coloco umas imagens, né? Se trata de um ponto no horizonte para onde onde as retas paralelas se convergem, né? Aqui a gente vê alguns desenhos em que isso está sendo mostrado. Então, aqui, por exemplo, está esse ponto de fuga, né? Então, numa perspectiva, né? Para onde essas retas estão convergindo. Lembrando que as retas paralelas, elas tendem ao infinito. Então, é uma imagem muito bela nesse sentido. E pensar que no final do primeiro volume, né, isso é apontado. Inclusive, eu falei disso na aula que eu gravei ontem, né? A capital perdia, eu trouxe essa passagem aqui, esse trecho, né? A capital perdia, alguma coisa assim, deixa eu ver aqui. A capital perdia sua forma, e o cerrado, cercado de vazio, era uma perspectiva sem pontos de fuga. Né? Então, isso já está anotado, já está indicado no final do primeiro volume. Né? É uma coisa assim, tanto quanto pensando na cabeça, por exemplo, de um arquiteto que tenha noção de que é esses pontos de fuga, e do próprio Martin, né? Isso se adensa no sentido assim, parece que não tem saída. Não tem saída mesmo, apesar de que ele está saindo, é uma imagem extremamente paradoxal. O próprio segundo romance vai se chamar Pontos de Fuga. De certa forma, está indicando que há aqui uma possível saída, mas a gente sabe que não tem, porque aquele momento impedia isso, né? O momento histórico de repressão, de perda das liberdades e tudo mais, impedia isso. E o que a gente vê neste segundo volume, apesar de ter esse indicativo de pontos de fuga, de uma espécie de tentativa de saída, a gente vê justamente o fim das ilusões. Né? Já no primeiro volume, a gente já tem isso denunciado, né? Essa juventude, nesse processo formativo, que é um processo formativo incompleto, inconcluso, já que as suas liberdades, os seus anseios, os seus sonhos, as suas quimeras, né, não poderiam se concretizar, tendo em vista o momento histórico, mas também as suas questões íntimas, familiares e tudo mais. Neste segundo volume, isso está como o próprio Ratum disse, é um romance da desilusão. Né? É uma formação que se pauta na desilusão. Estes sonhos não se completam. Estes sonhos, eles morrem na lama mesmo, como é evocado em um poema que é epígrafe deste segundo volume. Né? Então é interessante pensar nestes desenhos, ver esses desenhos
né, e associar com a ideia mesmo desse ponto para onde as retas se convergem. E podemos imaginar que essas retas que estão convergindo são essas várias vidas, né, desses jovens, dessas outras vozes que aparecem neste volume, que são vozes que se multiplicam, né, como eu coloco aqui, né, são várias vozes, vários pontos de vista que aparecem, neste segundo romance, né, que como a gente vai ver aqui, e o que dá, então, riqueza narrativa, porque são vários pontos de vista que estão, de certa forma, justapostos entre si e se suplementam, né, formando uma espécie de rede de significação, né, garantindo, então, que a gente veja, a partir de pontos de vista diferentes, a própria vida do Martim, a vida dessa juventude como um todo, né, e a própria narrativa. Né, a própria narrativa vai ganhando, então, outros significados que não só aquele que referentes à escrita do Martim. Né, então, como eu disse, já iniciei um romance publicado em 2019, é o segundo volume da trilogia O Lugar Mais Sombrio, né, dá continuidade à trajetória errante de Martim, né, como ele já denuncia no final do primeiro volume. Ele estaria longe de Rodolfo, talvez perto de Lina e distante também de Diná, né? Porque essa procura do Martim pela mãe, ela não cessa. E nesse segundo volume ela ganha contornos assim de quase delírio mesmo. Não sei se vocês já estão lendo e já estão percebendo isso, né? Porque ele começa, por exemplo, a acreditar em sonhos que ele teve, né? E vai atrás da mãe por conta que ele teve um sonho que ela estava no Rio de Janeiro, numa exposição com esse artista. Ele vai até o Rio e não encontra, são alucinações. Ele está num processo totalmente assim, de tão traumatizado que ele já está entrando num processo delirante, né? Aí quem é da psicanálise poderia me dizer com mais propriedade sobre, né? Mas espero na apresentação de vocês aparecer isso. Né? Então, e há aqui também a constituição de um outro cenário, né? Nós passamos de Brasília para São Paulo. Há aqui a formação da Triste República essa que é a Triste República mesmo, né? Onde os estudantes estavam, em Vila Madalena, mas também se refere à Triste República do Brasil, né? Esta república em frangalhos, onde a democracia é enfraquecida, não ganha espaço e perde seu espaço em 64, para depois voltar em 85, e então é uma república que é uma república também em ruínas, essa triste república brasileira. Há um adensamento dos conflitos íntimos e familiares, juntamente aos conflitos sociais e históricos. Então nós vemos assim um entrelaçamento do coletivo com o individual o tempo todo, mostrando que essas interfaces elas não se separam. Nós estamos inseridos num corpo social e a nossa individualidade ela está numa intensa dialética com esse social e o social também com o individual. E esses romances mostram muito isso, né? Porque apesar de tratarem de vidas de sujeitos assim mais relativamente, por exemplo, aos seus traumas individuais e familiares, há uma correspondência quase objetiva mesmo com os traumas vividos por esses sujeitos no nível social, no nível histórico mesmo, né? Então, essa forma garante mais fragmentação à narrativa, né, a existência de mais lacunas, de mais vestígios, e lembrando que é uma narrativa que, em si, guarda o rastro, né, ela é feita a partir da memória. Né? Martins está rememorando, e a memória, ela em si, lacunar. Né? Como eu já disse, trata-se de uma formação inconclusa, incompleta, interdita, né? Sonhos e ilusões despedaçados, uma desilusão completa, fim das utopias e das quimeras juvenis. Então não há espaço mesmo para a realização plena destes sonhos, destas ilusões que a juventude tanto, principalmente naquele momento, pensando no contexto internacional, a juventude alça como protagonista dos principais movimentos de revolução, de reforma e tudo mais. Há a presença também, em termos assim de contexto histórico, da ditadura em outros países na América do Sul, Chile e Argentina, por exemplo. A gente vê, então, um diálogo, não só
com a ditadura brasileira, mas com as outras ditaduras do Cone Sul, né? Isso é interessante porque enriquece também o panorama, e a gente vê que não foi só o Brasil que sofreu com um período autoritário como o que nós tivemos, né? E há também, assim, já no primeiro volume isso está claro, mas eu acredito que no segundo volume a presença de Paris, ela cresce, né? Então a gente vê o ambiente cultural e político dos exilados em Paris, a formação dos círculos políticos de exilados, né? Então, assim, eu percebo isso. No primeiro volume, Paris, para mim, ela funciona como um cenário em que o Martin está apenas rememorando. Não há ali, né, o desenvolvimento mesmo de uma ação que se movimenta na narrativa. Ali é uma coisa mais estática nesse sentido. É a rememoração de Martin e não há outras situações narrativas. No segundo romance, não. A gente já vê outros personagens que estão em Paris, e nesse sentido eu me recordo bastante das crônicas que a gente leu cujo cenário é Paris, do conto, né, que a gente leu cujo cenário é Paris. Então parece assim que há uma ressonância destas escritas também nesse segundo volume, né? E lembrando, né, que o Milton Ratum tem uma relação forte com Paris também, né? Ele passou um tempo fora do país, né? Então, assim, tem todas essas, como eu disse, essas experiências do escritor, elas estão aqui, de certa forma, presentes. Deixa eu ver mais, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Isso aqui eu já falei, né? Deixa eu só, eu vou passar para essa passagem, porque ela é interessante, ela já está mais ou menos ali no final do romance, né, e que tem a ver com tudo isso que eu estou falando aqui, desse entrelaçamento do individual com o coletivo, né? Você desdenhou quando eu disse que a tirania familiar pode ser tão destruidora e nociva quanto a ferocidade do Estado. Torceu o nariz quando eu falei que a falta de afeto, respeito e compreensão numa família era uma miniatura do Estado repressor dentro de casa. Né? Então, como há esse entrelaçamento mesmo da repressão familiar, e a gente vê isso bastante no primeiro volume, né, com o Martim, mas no segundo volume há também, e isso é assim, as marcas de repressão familiar são tão traumáticas, né? Então, assim, é como que esses traumas acompanham esses indivíduos, e a gente já percebe isso, inclusive, nas crônicas do Ratum. Vocês se lembram de Lembrança do Primeiro Medo, né? Como que o impacto da mãe lá, que obrigou o filho a tirar uma foto, traumatizou tanto este menino, né? Então, aqui há um indicativo de que a família pode ser uma miniatura do Estado repressor dentro de casa, né? Então, o íntimo, o subjetivo, se relaciona e está interligado com o contexto social coletivo, né? E tem um personagem em especial, que eu acho que não vai ser apresentado hoje, que é o Ox, né? Que ele guarda bastante, ele tem um trauma muito grande com a questão do pai. Não sei se vocês perceberam também, né? Quem for falar do Ox, é interessante passar por essa perspectiva, né? Então, assim, sobre o segundo volume, assim, uma introdução mais geral, já que vocês vão falar mais, né? Eu acho que é isso mesmo. Eu coloquei aqui umas perguntas, mas aí vocês podem, a gente pode depois falar sobre, né? Mas para vocês pensarem nisso, né? Eu gostaria depois que vocês me falassem, né? Como que foi a leitura, se vocês gostaram. Nesse momento que a gente já está se aproximando, né? Do fim do curso mesmo, né? Se vocês se identificaram com algum personagem, isso é interessante, né? Essa identificação com o personagem, ela diz muito. Inclusive, isso é colocado no primeiro volume, né? Uma fala de um dos
não sei se o próprio Martim que fala sobre isso, se vocês se identificarem com a situação narrativa de jovens universitários, né, porque isso é a realidade, mesmo que seja uma realidade diferente por conta do contexto, é uma realidade semelhante, né, se conseguiram estabelecer relações com as crônicas e com o conto, né? Eu acho que devido ao adiantado da hora, eu vou passar para a fala das outras pessoas que vão apresentar hoje, e aí depois a gente pode voltar nisso. Até porque tem esse textinho aqui que eu queria falar do Walter Benjamin, que ele está como indicação de leitura, e é um textinho pequeno, interessante, que responde a muitas perguntas, inclusive, sobre essa relação do Martim com a escrita, com a rememoração, e que, de certa forma, eu já coloquei em algumas aulas também, né? Deixa eu só ver aqui. Professor, posso te interromper só um minuto? Claro. É porque uma pessoa do meu grupo do seminário, ela precisa ir para uma consulta às 9 horas. Logo, tem como nós apresentarmos primeiro, visto que a consulta dela é 9 horas, para ela não se atrasar? Mas pode, se o outro grupo não achar ruim, pode sim. Deixa eu só ver aqui. Parar de compartilhar. É isso? Ok. Então, agora eu passo a palavra a vocês, né? Lembrando assim que a proposta inicial não era ser algo tão formal, né? Era uma coisa assim mais interativa mesmo, né? Mas aí agora fica com vocês então a apresentação. Então vão ser as anotações do Julião agora, não é isso? Que seria Anitta e Julião. Então vai ser o Julião, não é isso? Acho que é. Isso, Julião. Uhum. Ótimo. Então vamos ouvir as vozes que vão dizer sobre o Julião. Perfeito, então. Como que nós pensamos isso? O Julião, ele é uma personagem que ele não fala muito de si, logo a gente consegue ter uma percepção melhor sobre ele a partir dos diários de outras pessoas. Então, a gente vai falar primeiro do Julião na perspectiva da namorada dele, a Anitta, depois na perspectiva do Martin e do Ox, e por último na perspectiva dele mesmo e como ele vê o mundo e as outras personagens que estão nele, tá? Então, começando sobre a Anitta, ela é uma burguesa, vamos colocar dessa forma, e o Julião, ele é uma pessoa que, para ela vê ele como uma pessoa tímida, mas quando você vai conhecendo a perspectiva do Julião, assim, ao longo do que a Anitta conta, né? Você percebe que, na verdade, de tímido ele não tem nada. Ele é muito observador. E muito por tudo que ele sofreu na vida dele. Ele é uma pessoa muito inteligente e ele é curioso também, e gosta de aprender de tudo. E ele tem umas particularidades, como ser caçador de pombos e artista circense, que esse tipo de situação, principalmente o fato de ser artista circense e de ser uma pessoa que chama a atenção por isso, ser carinhosa e curiosa, ele chama a atenção da Anitta. Outras percepções que na fala da Anitta a gente consegue ter sobre o Julião é que ele também é uma pessoa esforçada e determinada, que ele também é muito sagaz. Embora ele tenha largado a escola, isso não fez dele uma pessoa ignorante, ele não parou de buscar o conhecimento. Além disso, ele também é uma pessoa muito alegre, ele sabe o que ele gosta. Eu vejo ele muito como uma caricatura do tipo sambista brasileiro, sabe? Daquela pessoa que tenta sobreviver, que consegue sobreviver, que dá um jeito de sobreviver, e tem tudo, tem essa ideia do estereótipo brasileiro, né? O Julião, ele encarna o estereótipo brasileiro. E é isso. Jonathan. Tá. Então, não sobrou muita coisa para eu falar, mas assim, também fica muito curioso que
a turma do primeiro livro, ela é toda muito parecida, com exceção do Lázaro. Parece que o Lázaro foi para quebrar um pouco os estereótipos que o Raton criou dos personagens no primeiro livro, que são um pouco mais ricos, de escola particular, e os pais são muito influentes e são todos formados. Parece que o Julião, no segundo livro, vem para fazer um papel parecido. E isso fica até muito mais explícito logo no começo das cartas da Anitta, que ela, por um momento, pensa assim, um vendedor de pombos, só faltava essa, mas que acrobata, né? Tipo, tá, um vendedor de pombos, complicado, mas um acrobata tem um pouco a ver. E, e essa figura exótica também, não só como circense, também chama a atenção dela e do grupo. E a questão das feiras, das apresentações e de todos os conhecimentos que ele tem, também chama muita atenção. E aí parece que a história do Julião, ela dá um salto, porque tem muito essa questão introdutória, que a Anitta fala muito dele e que descreve como que foi os primeiros momentos ali do namoro dele, até a Rural, parece que é um veículo, né? E chega no momento da Fidalga, que meio que a Anitta leva ele para a República e ele é introduzido aos outros personagens. E aí o contraste fica maior quando a figura do Julião e do Ox, e também a votação muito acirrada para o Julião entrar na Fidalga, e ele dá um novo ar para a Fidalga também. Era um ambiente muito intelectual e muito focado nos estudantes, e de repente a figura do Julião muda completamente o ambiente dessa república, que é inclusive o que faz o Ox sair. Mas eu acho que os meus colegas que vão falar sobre o Ox vão poder aprofundar um pouco sobre isso. Sim. Só um ponto extra sobre o Sam, o Sérgio Sam. Aham. O Sérgio Sam, ele e o Julião, eles têm quase que um duelo, né? O Julião, ele não gosta muito do Sam, de acordo com ele, ele não engoliu que o Sam não votou para ele poder ficar na República. Ele acha que o Sam tem alguma vendetta contra ele, né? Vamos pôr dessa forma. O que não parece ser muito verdade, né? Eu acho essa questão mesmo da distinção que um tem com o outro. E um outro ponto que é bom mencionar também é que o Julião já foi preso uma vez. Só que isso não fica muito claro pelos diários da Anitta o que aconteceu nessa cadeia, porque ele não gosta de falar como ele ficou órfão, não gosta de falar da morte da tia e também não gosta de falar desse ponto da cadeia. Sim, esse lance do Sam tem até uma parte que eu achei muito curiosa, que ele olha assim, tá, mas onde que você vai sacrificar esses pombos? No nosso quintal? E aí o Ox, como um poeta que é muito intelectual, ele soltou todo trabalho é sacrifício. Eu achei curioso, ele soltou isso de forma irônica. E eu não sei se todo mundo pegou, só para poder complementar também a ideia do Sam e do Ox e do Juliano. Então agora a gente vai apresentar o Julião pelo ponto de vista tanto do Ox quanto do Martin, a Aline. Aham. Bom dia, Emanuele. A gente vai começar falando pelo Ox, aí a Aline vai falar do Marte depois que eu terminar. Bom, pegando a deixa que o Jonathan deu acerca da ironia que o Ox fez, no ponto de vista do Ox, o Julião, ele era ironicamente considerado um santo, tanto que no livro ele citou o São Julião. Aí ele também afirma, só que de modo literário, que Julião era um caçador impiedoso, um ator circense, como todos sabem,
não tem muito o que falar do Julião, porque ele é uma personagem mais ausente no livro, digamos assim. Ele prefere falar dos outros do que falar de si próprio, e os outros também quase não falam dele. Mas aí eu vou falar com vocês algumas coisas que eu consegui tirar do texto acerca do que o Ox fala do Julião. Por exemplo, ele considerava o Julião e a Anita um belo casal, pela sua forma exuberante, por eles terem um corpo sem flacidez, terem músculos, e desejava também que o casal tivessem filhos. O Ox admirava o entusiasmo do Julião, mas também acompanhado como casal a Anita. Tudo que vem acompanhado de Julião é sempre denominado com alguém junto. Eles não fazem muitas características dele. No mais, o Julião era considerado um assassino indomável por conta dos pombos que ele matava para vender. E acabando a parte do Ox, entra na parte do Martin, que vai ficar com a Aline. Bom dia. Então, dando continuidade, eu vou falar um pouco do Julião pelo ponto de vista do Martin. Eu não concluí ainda o romance, então eu peguei alguns pontos assim, né, nas partes que eu já concluí a leitura. E uma pergunta que eu ainda não consegui responder, né, espero que eu consiga responder antes do final do romance, é se o Martin e o Julião, eles são próximos ou são só ali conhecidos, colegas e tudo mais. Mas, mesmo que eu não tenha a resposta dessa pergunta ainda, eu consegui pegar um pouco da percepção que o Martin tem do Julião, que ele considera, não só o Martin, né, mas praticamente todos consideram o Julião um rapaz muito observador, e bem mais reservado, e um cara muito confiável também. Todos confiam bastante nele, talvez exatamente por isso, por ele ser mais observador, ele sempre ter a coisa certa para falar, né? E apesar de tudo, o Martim, ele conhece bastante, conhece bem profundamente, inclusive, o Julião. Ele sabe que ele não queria sair do Brasil, ele sabe que o Julião não queria ir para Paris, mas, na mesma medida, ele sabe também que o Julião iria a qualquer lugar que a Anita estivesse, né? Tem uma parte do livro que ele até fala lá alguns países que eu não me recordo agora, nem anotei, infelizmente, mas acho que ele cita até o Afeganistão. Se a Anita fosse para o Afeganistão, ele iria atrás também, porque ele é realmente muito apaixonado por ela. E é dessa forma que o Martin enxerga o relacionamento deles, né? Onde a Anita for, o Julião vai atrás. E uma coisa também que dá para perceber através do ponto de vista do Martin é que o Julião é um rapaz muito simples, né? Ele é bastante desapegado das coisas materiais, mas ao mesmo tempo que o Martin, ele tem essa visão do Julião, ele também acha que ele é muito apegado, inclusive até de forma doentia, por memórias e por lugares, em especial a cidade de São Paulo. E ele acha, foi a palavra que eu acho que melhor se adequa, né? Mas ele acha que o Julião é um pouco sem visão, porque ele prefere viver uma vida mais rotineira, mais simplória. Então, essas são algumas características que eu consegui pegar assim, do texto através do ponto de vista do Martim. Agora eu vou deixar a Maria falar. Oi, gente, bom dia. Eu vou falar um pouco sobre o ponto de vista do Julião, segundo ele próprio, através do diário dele. E uma das características que ficou mais marcante para mim é justamente isso que a Aline falou na visão do Martin, que o Julião é uma pessoa muito simples e um pouco sem visão mesmo, sem perspectivas, parece que um pouco sem ambição. Mas isso me pareceu até, de certa forma, um pouco positivo, porque ele parece se apaixonar muito por coisas muito simples e se apega muito a tudo. Então, a gente vê que no diário dele, a parte que o diário está inserido, é depois que ele e a Anita decidem ir para a França, e ele parece estar realmente muito chateado com essa decisão,
E tem até uma citação que ele fala que ninguém deveria ser forçado a sair do lugar. E ele se mostra pesaroso pelas pessoas que ele vai ter que deixar, pelo circo e pelos amigos da feira e tudo. E, inclusive, até pelos pombos um pouco. Tem uma cena que ele tá na rua e ele encontra várias pessoas, ele parece uma pessoa assim, que conhece todo mundo na rua, e ele vê alguns pombos e ele meio que hesita assim, para pegar esses pombos, só que ele lembra que aquilo já acabou. E, segundo ele próprio, ele passa, a partir disso, por uma tristeza oca e meio sem razão, assim, ele está profundamente triste. E os próprios pombos, a relação dele com os pombos, acho que mostra um pouco dessa questão dele gostar muito de coisinhas simples e se apegar e gostar de todo mundo. Ele, mais no início lá do romance, quando mostra, acho que a primeira vez que mostra ele, fala que ele vende pombos, uma pessoa parece meio enojada com a situação e ele diz para ela que não mata os pombos por maldade, são meus amigos e converso com eles. Ele tem esse carinho até pelos animais, pelo aquilo que ele caça, não um carinho, né, um respeito, e também por pessoas, por exemplo, a vizinha da República. Todo mundo na República acusa ela de racista, e ele é a pessoa que mais gosta dela. E apesar disso, ele dá a entender, isso eu não consegui concluir muito bem, que ele seria uma pessoa vítima do racismo, apesar dele não falar muito sobre a aparência física dele ou alguma coisa, ele fala diversas vezes, nesse momento que ele encontra a vizinha, ele fala assim, que todo mundo fala que ela é racista, mas na minha frente ela não é, parece que ela se faz de cega. Então, acho que deixa um pouco subentendido esse racismo de que ele seria vítima. E quando ele fala também, ele fala um pouco sobre as detenções que a Luísa e o Jonathan falaram, ele foi detido, e ele fala assim um pouco sobre elas bem de leve, e em um momento que ele está num velório, ele fala, que é uma das vezes que ele é detido, e ele fala assim, existem racistas até em velórios, em qualquer lugar, assim. Então a gente subentende que ele pode ser vítima disso. E apesar dessa vizinha, eu viajei, mas estou falando da vizinha, apesar dela ser acusada de racista, ele gosta muito dela e tem carinho com ela. E acho que essas questões desse carinho e apego dele é a questão que faz com que ele tenha uma certa resistência a ir para a França, mas que também explica o fato de quando ele chegar lá na França, ele também não querer sair, porque a gente supõe que ele chegou lá e também se apaixonou por outras coisas e se apegou a outras coisas. Então, eu acho que é isso. E a última coisa também, ele, durante o dia, no momento da descrição do diário, ele mostra alguns versos que ele pegou e anotou, principalmente do Ox. E a interpretação desses versos eu não consegui fazer muito relacionada à história dele, mas eu achei que tem muito a ver também com isso dele achar tudo bonito, tudo belo, e ele querer pegar essas coisas para ele, sabe? Então, acho que é isso. Acho que um último comentário, só para poder fechar toda essa ideia, seria falar que o Julião, ele é uma pessoa que está sempre em crescimento, ele não é um personagem quadrado, ele está sempre redondo, ou seja, sempre evoluindo, sempre se reconstruindo, se transformando. E, querendo ou não, ele acaba entendendo todo mundo. Ele entende todo mundo, ele não julga as pessoas nesse sentido. Por exemplo, o Martin, a gente percebe que o Martin no livro ele tá ficando um pouco paranoico, ele tá ficando um pouco estranho. O Julião, ele entende isso, mas ele consegue dialogar com o Martin. Ele é uma das poucas pessoas que consegue dialogar com o Martin. E eu acho que isso é uma característica muito interessante nele, sabe? Ele consegue dialogar com todo mundo e ele faz esse intermédio entre todas as personagens. É isso.
Oi, gente. Eu acho que a minha câmera desligou aqui, mas foi por conta talvez da apresentação, não sei, não tinha percebido. Mas gostei muito da fala de vocês, né? Eu vou só falar algumas coisinhas bem rápidas para deixar passar para o outro grupo. Aí no final a gente volta, se alguém quiser pontuar, falar alguma coisa também da turma, vou deixar para o final mesmo para todo mundo. Bom, eu achei bastante interessante essa perspectiva que vocês trouxeram, né? A Luísa ali no início, estava até tentando entender quem estava falando, porque não apareceu para mim aí depois que eu vi, né? Eu gostei de vocês terem, que é uma leitura assim que para mim ainda é um pouco, eu adoto uma outra perspectiva, talvez, do ponto de vista assim, mais analítico, mais crítico, mas vocês tocaram muito nessa questão do social, né? Essa figura social, eu achei interessante esse tipo de leitura, né? Porque enriquece mesmo a análise, né? De perceber esse caráter social do Julião, quem que ele representa socialmente, né? Esse contraste, né? Como vocês falaram, por exemplo, com a figura do Ox, né, e com a figura dos outros representantes, dos outros integrantes da própria República, né, ele como uma figura exótica e representante, talvez, desse brasileiro, que é esse brasileiro criativo e, ao mesmo tempo, como eu pude notar, e vocês tiveram uma percepção muito interessante, né, camaleônico mesmo, né, que se adapta e tudo mais. E, no final, gostei bastante dessa questão, né, que vocês disseram sobre o fato dele tentar entender tudo, e de fato, o Julião é essa pessoa mesmo, gostei bastante. Só que eu achei que ficou um pouquinho assim, no final, não sei se vocês quiserem falar, né, vocês falaram dos vários pontos de vista, né, dos personagens em relação ao Julião, e também, assim, dele com os outros personagens, mas eu proponho uma pergunta para vocês, assim, e que inclusive tem a ver com a proposta que eu fiz. O que vocês acham que ele, que já foi indicado no final, né? Mas se puderem desenvolver um pouquinho, o que vocês acham assim dele? Qual que é a percepção que ele tem do Martim, né? Que a gente sabe que o Martim ainda continua, né, no projeto literário do Raton, continua sendo o protagonista. E a gente vai vendo que pelos diários e anotações desses outros personagens, a gente tem ali a formação de pontos de vista sobre o Martim, né? Vocês já meio que indicaram isso, achei interessante, dizendo que o Julião é aquele que consegue ter um diálogo com o Martim maior do que os outros personagens. Mas, além disso, tem alguma outra percepção que seria interessante, que a gente poderia pensar, ver assim, a partir do Julião, o que a gente vê do Martim, né? Qual seria, digamos assim, a faceta do Martim que está mais, que está sendo manifestada a partir do diário do Julião? Se vocês quiserem complementar. Eu acho que o que fica mais evidente, se for pegar uma visão geral que o Martim tem que o Julião tem do Martim, perdão, Isso. é a paranoia que o Martim está vivendo. Assim, ele olha pro Martim e fala, esse cara fica aí escrevendo, fica aí vendo o diário dos outros, fica aí, esse cara é um louco, ele acha que ele vai encontrar a mesma mãe dele, desse jeito que ele está pensando. E isso, para mim, a minha visão como um todo da obra, me fez questionar um pouco o Martim. Tipo assim, será que essa paranoia, talvez até um pouco de depressão, se a gente for analisar o personagem em si, e principalmente esse panorama quem dá é o Julião, com essa paranoia toda, será que a gente pode confiar em tudo que o Martim fala? Será que as descrições do Martim sobre muita coisa, e aí eu volto um pouco na questão dele com o pai dele e muitas outras coisas, para mim, a minha visão para a obra como um todo, o Julião, ele deu uma pincelada nisso, que essa paranoia toda talvez deixe o Martim realmente um pouco louco, um pouco depressivo, e não sei, talvez no livro 3 isso possa ser explorado, ou pode ser uma interpretação 100% subjetiva minha, mas isso torna o Martim um pouco não confiável. A gente começa a questionar um pouco tudo que ele escreve, tudo que ele pensa. Principalmente o que é relacionado à mãe dele. Tem uma frase que
Mari alguma coisa, me esqueci do nome dela agora. Ela fala com a Anitta, inclusive. Tem um momento que o Martin, ele tá declamando coisas e começa a gritar, e aí a Anitta, ela fica assustada e vai pro quarto da Marielle, que fica embaixo do Martin, para poder entender o que é aquilo, com quem que ele tá discutindo. O menino tá discutindo com quem? Não pode, fica xingando o Ox, porque o Ox faz barulho e aí começa a discutir. E aí a Mari, alguma coisa, ela fala justamente isso. Ela fala, ele discute com todo mundo, mas ao mesmo tempo com ninguém. Ele discute com todo mundo na cabeça dele. Então, mostra muito isso. E uma coisa que eu gosto do Julião é que, igual eu disse, ele não julga as pessoas. Uhum. Então, dessa forma, ele trata o Martin como se o Martin não tivesse nada. Quem convive com pessoa que tem algum tipo de problema relacionado ao psico, sabe que essa é uma das melhores formas de tratar essa pessoa. Não é que a pessoa não é de todo, a pessoa não está com todas as faculdades que nós consideramos normais, né? O normal relativo, mas isso não quer dizer que ela não seja capaz de continuar com a vida dela, sabe? A gente não tem que tratar ela diferente só porque ela tem isso. E eu acho que o Julião traz muito essa perspectiva de colocar todo mundo numa linha de igualdade. Então, tem um momento do macarrão, por exemplo, que o Julião é a única comida que ele sabe fazer, é uma maçaroca. Aí o Martin olha para a comida com nojo, o Julião continua comendo e conversando com o Martin uma boa, sabe? Quer comer como, você não quer também problemas. E é muito isso. Acho que é uma perspectiva do Martin como uma pessoa problemática, sim, mas diferente, não. Ele encarna em si muito essa questão da alteridade mesmo, né? De entender o outro como o outro é. Gostei bastante dessa perspectiva de vocês, né? Desse ponto de vista do Julião em relação ao Martim, né? Se vocês quiserem falar mais alguma coisa, senão eu já passo para o outro grupo. E muito obrigado a vocês. Então a gente vai para outro grupo, né? Oi, bom dia. Posso começar a falar, professor? Bom dia, pode sim. Eu sou Cássia. O meu grupo, né, a gente vai falar sobre as anotações da Anitta. E eu acho que talvez um pouco diferente aí do primeiro grupo, a gente se deteve mais... Ah, tá, desculpa, tá baixo. Assim, tá melhor? Eu vou tentar falar mais alto. Se continuar abaixo, por favor, me avisa. Acho que diferente do outro grupo, a gente se deteve mais às próprias anotações da Anitta, pelo menos a discussão que a gente teve no grupo, a gente tentou se deter mais às anotações dela e para tentar entendê-la e entender os outros personagens a partir da visão dela mesma. Então, eu vou falar um pouco da Anitta. O Adalberto vai dar continuidade falando da função dela no romance. E o Igor, ele vai linkar isso, né, com a literatura contemporânea, com as características da literatura contemporânea. Então, em relação aos outros personagens, a percepção que eu tive de Anitta é que ela tem uma vida mais estável, ela não tem uma vida tão traumática assim, igual os outros personagens, porque ela recebe apoio financeiro dos pais, ela tem um relacionamento amoroso também estável, né, em relação aos outros personagens, que ela começa namorando com o Julião e fica com ele ainda por muitos anos, né? Ela é estudante da Escola de Arte Dramática na USP e artista circense. É uma pessoa religiosa, em alguns trechos ela fala de ela ir, né, à igreja para rezar, né, pedindo proteção para os outros personagens. Então, eu acho que esse ponto da questão religiosa me faz pensar que ela, de certo modo, tem um pouco de esperança, assim, porque pensar num ser que é maior, que pode proteger os amigos dela, pode proteger ela, eu acho que isso dá um pouco nela, um pouco mais de esperança, não é uma pessoa mais esperançosa, assim, né, por causa da fé, vamos colocar assim.
eu não vejo ela como uma pessoa muito próxima, muito íntima, né, de Martim, porque muita coisa que ela sabe é por causa de outros personagens, da conversa dela, de diálogos de personagens que são mais próximos a Martim, e também por causa de coisas que ela observa, ela ouve e observa. E eu também vejo que ela não é uma pessoa muito apegada às coisas, porque, por exemplo, no relacionamento dela, por mais que ela esteja aí por muitos anos com Julião, com Julião, e né, goste dele e tudo mais, quando ela pensa na possibilidade de ir para a França, e os pais dela questionam ela se o namorado também vai, ela declara que ele vai, mas mesmo se ele não fosse, ela iria. Então, assim, eu vejo ela uma pessoa que não é tão apegada, tanto que também quando ela já está na França, né? Enquanto o namorado dela tem essa questão da melancolia e sente muita saudade do Brasil, ela se sente mais confortável com o fato de estar lá, ela parece estar feliz. E até nesse ponto me lembra um pouco o casal do conto, né? Bárbara no Inverno, só que o contrário, o inverso. Porque o namorado vai para a França por causa dela. E lá ela né, parece dar melhor do que ele, né? Então lembra um pouco esse contraste com o conto, só que de uma forma invertida. E ela mesma, né, acho que né, nesse PDF que a gente está lendo, né, na página 47, na primeira anotação dela, ela mesma fala do namorado, da peleja dele, né, caçando os pombos, etc. E ela fala, e eu só estudo e me divirto. Então, eu vejo assim, ela como uma pessoa com uma vida mais estável em relação aos outros personagens. Então, agora, deixa eu ver. Ok, então vou passar agora para a palavra para o Alberto. Oi, bom dia, estão me ouvindo? Alô? Alô, estão me ouvindo? Sim. Estamos te ouvindo. Tá, beleza. Então eu queria falar um pouco da função que essa personagem tem na narrativa, porque a impressão que eu tenho é que essa personagem já foi criada com um objetivo em mente. Percebe-se, né, ao longo desse segundo romance, da trilogia, que a narrativa começa a tomar um ponto muito mais fragmentado que a primeira e acaba ficando muito subjetivo em alguns pontos. Como alguns personagens, o Martinho, o Ox, principalmente, sofrem traumas, né? Traumas que eles carregam e que muitas vezes ainda estão sendo experienciados no momento da narrativa, a narrativa deles começa a ficar, que nem o outro colega falou anteriormente, não confiável. Você já não tem mais tanta certeza do que está acontecendo. E ela vem justamente para dar uma visão, quase que um narrador em terceira pessoa. Assim, não é porque ela ainda tem a vida dela, ainda tem a visão dela. Mas como é uma pessoa de fora, que não conhecia esses personagens anteriormente, e como a vida dela é mais tranquila, ela não sofreu tanto nem com a repressão, nem com nenhum outro trauma, ela dá uma visão mais equilibrada das coisas, mais descritiva. Tanto que, através das anotações dela, que você descobre a rotina dos estudantes da Fidalga. Ela tem algumas noites de insônia, que aí você pode saber o que os personagens fazem de madrugada. Então, ela dá um papel mais descritivo. É como se ela chegasse quase como para narrar o que está acontecendo de uma visão mais externa, assim, e não interna, como estava acontecendo com os personagens. E também é muito interessante que a Anitta, ela se interage muito com a Dinah. E é através da Dinah que você começa a ter uma visão exterior à visão do Martin do que aconteceu no primeiro livro. Porque, por exemplo, se você só só lê o primeiro livro, você tem a impressão de que o último contato do Martin com o pai foi da vez que ele deu o cheque, depois que ele assustar o cheque lá, e pronto, nunca mais os dois se falaram. Mas isso não é verdade. A Dinah, pelo menos segundo o relato da Dinah, não. O pai chega a telefonar de novo pro Martin no dia que ele sai de Brasília, parece que se preocupa com ele. Ele até fala para a Dinah, meu filho não entende o quanto que eu gosto dele. Então ela chega para mostrar o outro lado, né? Ela tanto mostra
ela tanto mostra as coisas mais mundanas, né, as coisas mais simples do cotidiano deles, como também ela começa a dar uma outra visão. É como se a partir dela a gente descobrisse que as anotações do Martin não são totalmente verdadeiras, não são totalmente objetivas. Ela revela para gente essa segunda visão que a gente pode ter. E aí é isso, assim, como uma pessoa, ela também chega também para dar uma visão de alguém que não é tão ligada ao movimento estudantil, né? Ela não é militante, apesar dela chegar a participar de um protesto que teve, mas ela não é tão ligada a essas atividades, e é como se desse uma perspectiva de alguém que não está tão ligado, seria a visão dela do regime militar que o Brasil está passando. Então é isso que eu tinha para falar da função dela na trama, e agora eu vou passar a palavra para o meu próximo colega agora. Eu posso só fazer mais uma observação? Pode. Com licença. Então, uma questão, né, que eu tinha até colocado, que a gente falou, que ela é uma pessoa observadora. Só que, como, né, a gente sabe, às vezes a perspectiva do outro em relação à nossa vida, ela é limitada. Igual, por exemplo, ela levanta, né, às vezes, em período de insônia, e vê coisas, ouve coisas. Só que nem sempre que ela só vê uma parte, e com isso ela tem uma interpretação, mas às vezes uma interpretação errônea ou incorreta, incompleta, né? Um exemplo, né, que já até foi citado, quando ela ouve o Martin brigando, de certa forma, com o Diná, e ela se pergunta, mas Diná já voltou? Como que é isso? E aí a Mariela, eu acredito, que fala que, na verdade, ele estava falando sozinho. Então, assim, se a Mariela não se pronunciasse, talvez ela ia continuar ali pensando que ele estava, de fato, brigando com a Diná, por exemplo. Um outro exemplo também é quando ela ouve do quarto, né, do Martin, ela acha que ouviu a voz do Ox, só que, na verdade, era a Marcela tentando imitar a voz do Ox, né? Então, não quer dizer que todas as observações que ela faz são, de fato, verdadeiras. Acabou? Sim, pode continuar. A minha fala vai se atrelar mais às características da literatura brasileira contemporânea, que a gente estudou lá nas aulas 2, aula 3, com o texto da Maria Zilda e do Ginsberg, que aí eu vou trazer 5 características que eu acho que estão fortemente dentro da narrativa, tanto do primeiro livro, quanto na narrativa do segundo, que eu acho que está mais forte no Pontos de Fuga ainda. Em primeiro lugar, a gente vai ver que tem muito a troca de vozes dentro da narrativa, né, que a gente vai conseguir enxergar discurso da Anitta, do Ox, do Martin, do Lélio, etc. E que isso tem um papel essencial no enredo. E a partir dessa troca de vozes também, a gente consegue ver o local de fala das pessoas, a gente consegue enxergar a bagagem de vida de cada pessoa e a visão de mundo de cada uma dessas vozes que está sendo focada ali na narrativa. Em segundo lugar, a segunda característica, a gente vai ver que são narrativas breves e rápidas, e aí a gente vê essa objetividade, por exemplo, pegando os relatos da Anitta. Se a gente for parar para reparar, os relatos dela têm, no máximo, estourando 5 páginas do livro, assim. Em terceiro lugar, a gente vai ver essa multiplicidade dos discursos, né? Seja por anotação, ou por carta, ou por diário, que tem esse hibridismo de gêneros textuais, e aí também a gente consegue enxergar novos pontos de vista, ou seja, pontos de vista distintos uns dos outros. Em quarto lugar, eu vou abordar também a relação entre a estética, a ética, a história e a política, que a gente também vê que no decorrer dos 2 livros são citados nomes famosos e nomes conceituados de escritores, enfim, grandes nomes. E aí também a gente vê também presente no perpassar da história o período ditatorial brasileiro, a gente vê a fuga de muitos personagens,
a gente vê a prisão, a gente vê o teatro, a gente vê a literatura, a arquitetura e a vida universitária também, no contexto geral, dentro dos dois livros. E, em quinto lugar e último, a gente vê também a abertura da voz dos excluídos, que a gente vê, por exemplo, a voz da Anitta, que é uma voz feminina e que futuramente será exilada. A gente vê o Julião, que ele também futuramente é exilado, ele é pobre, ele é feirante. A gente vê a voz nortista, que é um indígena, que podemos dizer é um criminoso aí na época da ditadura, um comunista. Enfim, e aí também eu peguei um adentro dentro dessa abertura da voz dos excluídos, que na página 174 a Anitta até aponta um ato do Julião em defender o nortista dentro da Fidalga. E, enfim, isso só foi uma coisa interessante, que acho que é quando o Sérgio Samo tenta cobrar do nortista um pagamento pelas refeições, e o Julião vai e indaga, falando que qual é a necessidade disso, de só comer uma gororoba ali, e o cara tá na pior, o que custa só ajudar ele e fazer essa boa ação. E além das características também, eu queria falar que eu vejo muitos discursos da Anitta num plano secundário, né? E claro que ela apresenta, igual as pessoas falaram, uma vida mais fácil ou uma estabilidade maior dentro da família, do relacionamento. Eu acho que tem uma palavra que pode nomear muito bem esse papel da Anitta dentro da narrativa, que ela possui privilégios a mais do que outras pessoas. Eu vejo a Anitta como uma pessoa muito privilegiada e uma figura muito empática, que ela aparenta meio que se dar bem com todos, assim, ela não tem muitos atritos, assim, como a gente vê, por exemplo, no discurso do Ox, que já é uma pessoa mais tóxica, entre aspas, assim. E aí, nos discursos dela, eu entendi o Martin como uma pessoa desequilibrada, que eu não tinha enxergado essa pessoa nele no primeiro livro, mas nos discursos dela eu vejo muito esse lugar dele como desequilibrado, melhor falando, um bêbado, né? Um alcoólatra, que ele vai se perdendo nas próprias ilusões dele. E aí, fazendo uma relação também com o nome do livro, acho que o ponto de fuga encontrado pelo Martin perante essas tantas loucuras e idas e vindas dele atrás da mãe, o ponto de fuga dele talvez tenha sido até o momento a bebida. E aí é isso, eu acho que o Martin, segundo os discursos da Anitta, ele parece meio que apático, né, insensível e completamente desequilibrado. Eu acho que é isso. E outra coisa, nós, do grupo 1, a gente decidiu optar pelo trabalho individual, que já era o anterior, do que o relatório, por questões de tempo mesmo. Acho que é isso. Obrigado. Ótimo, muito bem, gostei bastante da apresentação de vocês também, né? Ressalto aqui, vocês estão me ouvindo? Ok. Ressalto aqui, principalmente, deixa eu só ver aqui o que eu anotei, né? Essa questão de vocês terem apontado na Anitta uma certa estabilidade de vida diferente da vida das outras personagens. Isso é bastante interessante. Né? E essa associação que vocês fizeram também com essa questão de que ela talvez fosse um pouco mais religiosa, né? Isso mostra também, isso está de fato demonstrado no romance, né? Que ela participava das missas e tudo mais, e isso com certeza se associa também a essa questão dessa estabilidade. Talvez ela conseguisse, no meio daquela confusão toda, ter um ponto, e aí seria o ponto de fuga dela, talvez, né? Ter um ponto, assim, que ela alcançasse uma certa segurança, né? Com essa fé que ela possuía. E nesse sentido, eu gostei muito da fala do Adalberto também, quando ele disse, né, que a Anitta tem digamos, talvez uma visão mais concreta e mais precisa, né, dos acontecimentos, talvez justamente por isso mesmo, né, por conta dessa estabilidade, né, por conta dessa, digamos assim, desse distanciamento mesmo, que é quase um distanciamento objetivo e que levaria ela a ter um ponto de vista mais descritivo da situação narrativa. Apesar da ressalva, né, que foi levantada pela Cássia, não é isso? De que esse ponto de vista também pode ser um ponto de vista parcial, né? A gente nunca pode dizer que, por exemplo, a Anitta, por ter um ponto de vista mais concreto e objetivo,
que ela estaria dando conta de toda a situação, porque não, é apenas uma parte daquela situação, mesmo que seja de uma forma mais objetiva. E, por fim, o Igor, né, eu gostei bastante dessa relação com os conceitos apresentados ao longo das aulas, né, e dessas características que tornariam a narrativa contemporânea, né, principalmente com essa, por ter ressaltado essa questão do hibridismo, né, do hibridismo de gêneros e da fragmentação, né, isso é de fato bastante presente, marcante, importante. E, por fim, pelo fato de vocês também terem levantado e apresentado o ponto de vista dela em relação ao Martim, né? Antes de terminar, eu gostaria, né, de ressaltar uma questão que foi levantada por vocês e que eu acho interessante de ser colocada, né? Vocês falaram muito dessa questão do narrador não confiável. De fato, isso daria aí uma aula ou duas para a gente entrar numa teoria específica sobre, mas de fato, desde pelo menos o surgimento do romance moderno, final do século XVIII, início do século XIX, nós não podemos mais confiar no narrador. O narrador perde a sua certeza absoluta, aquela certeza cartesiana de que ele seria o dono de toda a situação e teria, então, o controle dessa situação e o ponto de vista único, como se, a partir do narrador, nós tivéssemos a informação de toda a situação narrativa. Isso já foi colocado em xeque desde, pelo menos, o final do século XIX, né, quando existe aí um romance que está questionando a própria representação realista, né? Então, assim, isso vai se adensando cada vez mais no romance contemporâneo. Logo, a gente não pode ter certeza de nada, a gente tem que desconfiar o tempo todo do narrador. No Brasil, especificamente, para falarmos da nossa literatura, o primeiro que faz isso é Machado de Assis, né? Machado de Assis, que muitos ficam taxando de realista, não é nada realista no sentido clássico da palavra, né? Ele é um autor que a gente poderia dizer que é moderno nesse sentido, porque Machado de Assis questiona a representação, Machado de Assis questiona esse narrador, que a gente poderia chamar de narrador autoritário, né, que teria em si todo o ponto de vista, e questiona, né, por exemplo, vamos falar de Dom Casmurro, né, se a gente pensar em Dom Casmurro, que a partir de Dom Casmurro surge toda aquela dúvida, né, que a gente não pode dizer se que isso já foi, de certa forma, já problematizado, mas eu levanto aqui para problematizar ainda mais sobre Capitu ter traído ou ter traído ou não traído, o Bentinho e tudo mais. A gente sabe que quem está ali, e aí é interessante essa marcação que vocês fazem do papel social, do ponto de vista social da personagem, do narrador, a gente sabe que Bentinho representa uma certa aristocracia machista e tudo mais, e a gente já sabe disso. E é ele que está narrando, ele é o ponto de vista dele. Não temos ali a voz de Capitu para ter o ponto de vista dela sobre a situação narrativa. Então, como confiar nesse narrador? Não dá para confiar. E outra, tem a questão de ser também uma narrativa pautada na memória. Ele está rememorando. A memória nunca é, assim, digamos assim, segura, né? A gente tem todos os nossos lapsos, as nossas lacunas, a memória é lacunar. Então, não dá para confiar. Então, esse questionamento da representação e esse questionamento desse ponto de vista único já é feito aqui no Brasil a partir, por exemplo, do Machado de Assis. Então, isso que vocês levantaram é algo bastante importante de ser pensado e eu gostei muito, porque parte daí de uma teoria um tanto quanto complexa que vocês viram assim de uma forma... como que eu posso dizer, de uma forma talvez até espontânea, né? Essa percepção que vocês tiveram sobre um narrador que não é um narrador confiável. O narrador, de fato, não é confiável. Esses pontos de vista diversos que a narrativa apresenta, por exemplo, que aí a contemporaneidade vai abrir para os vários pontos de vista, mostram isso. Né? Como o próprio Adalberto falou, até que ponto que a gente pode pensar que, no caso do pai do Martim, né, o que o Martim está falando sobre o pai
é certo, né? É verdade. A gente tem que questionar tudo. O romance moderno e o romance contemporâneo serve para a gente começar a questionar esse narrador. Não podemos confiar nesse narrador 100%, porque senão a gente não entende a própria construção da narrativa. Nós não damos conta de dizer, de ter controle sobre as nossas coisas totais, como que esse narrador vai ter esse controle, né? Então, assim, eu gostei bastante dessa percepção que vocês tiveram. Para encerrar, eu gostaria de perguntar se alguém quer falar mais alguma coisa, fazer algum comentário, né? Porque senão acho que é isso mesmo, porque o tempo já se foi. Aí, na próxima aula, né, eu não vou falar mais nada na próxima aula, vou deixar mais para apresentação. Aí eu comento um pouco sobre o texto do Walter Benjamin, que eu não tive tempo de falar. É isso. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Se ninguém quiser falar nada, eu dou por encerrada a aula, né? Eu só tenho que ver aqui onde que para essa gravação. Só falar uma coisa, que se realmente no terceiro livro eles pegarem o ponto de vista da mãe do Martin, vai ser uma boa maneira de preencher a lacuna que falta. Eu concordo com você, né? Inclusive é uma especulação que eu faço, e que seria interessante, né? Mas a gente não pode dizer que vai ser isso. Mas é uma expectativa, pelo menos é uma expectativa que eu tenho enquanto leitor, né? De que se houvesse um livro assim, que o ponto de vista da Lina estivesse presente, a gente entenderia muita coisa e a narrativa ganharia muito nesse sentido. Não sei, né? Vamos ver, a gente aguarda ansiosamente. Mas seria Vamos interessante. pedir para ele fazer isso na aula. Podemos pedir, né? Mas apesar de que o terceiro volume praticamente já está pronto, né? Então, não sei, né? E tem essa questão também que eu falo, né? Talvez ela seja uma desaparecida política, né? Tem toda essa questão, não sei. Eu estou vendo aqui que a Sara disse alguma coisa no chat sobre um advogado, Francisco Julião, né? Advogado norte que advogava em causas camponesas. Bom, não sei se a gente tem rastros suficientes na narrativa para fazer essa relação, mas é interessante, né? Teria que pesquisar sobre, né? Sobre essa relação, né? Inclusive tem o Milton Ratum, ele tem umas questões assim que se a gente não parar para analisar assim profundamente, passa despercebido mesmo, né? Alguns personagens que às vezes aparecem assim, e que são personagens históricos, reais, aparecem na narrativa de uma forma um tanto quanto subentendida, né? Mas que aí teria que voltar para ver. Não sei, teria que ver sobre isso. Né? Alguma pergunta a mais? Vocês gostaram do texto, das leituras? Né? Aproveitaram as leituras? O que vocês acharam? Só tem uma questão que eu percebi quando eu estava lendo o livro. O avô do Martin, ele morreu, não morreu? Morreu já no primeiro volume. Pois é, mas é porque tem uma parte que ele recebe uma carta da avó dele, e ela menciona que o avô dele estava, pelo menos deu a entender que ele estava vivo. Só ver se eu acho a página aqui. Isso é no segundo volume? Não, no primeiro mesmo. Ah, tá. Já que a gente está comentando sobre os livros e a aula, professor, eu só queria fazer um comentário sobre o tema mesmo da aula. Porque quando iniciou o curso de letras e apareceu literatura brasileira, deu a entender que teria um escopo maior da literatura brasileira e não só a literatura sobre ditadura. Sim.
E aí, talvez uma sugestão para o próximo semestre seja justamente isso, tratar de várias perspectivas da literatura brasileira e não só a literatura da ditadura. Não que tenha sido ruim, mas é só uma sugestão. Ô, Luísa, é Luísa, né? Que eu não enxerguei aqui. Isso. Sim, eu concordo com você sobre isso. Eu acho que eu falei disso na primeira aula. Não sei se você estava nessa primeira aula. Você estava? Uhum. Isso, na primeira aula, que foi de modo síncrono também. Eu cheguei a comentar sobre, né? E eu até falei com vocês dessa divisão mesmo da literatura brasileira e tudo mais, né? Como que é encarada a literatura brasileira dentro do próprio contexto acadêmico, né? Se tem um pouco da questão do Antônio Cândido também, e justifiquei o fato dessa escolha, né? Por quê? A questão é a seguinte: muitos professores, e aí acho que grande maioria deles, faz dessa forma porque, pensa, por exemplo, é um bimestre, né? Você abordar toda a literatura brasileira num bimestre não dá, não, eu acho que não fica tão produtivo, não. Né? É a minha percepção, né? Então, assim, porque vocês ainda terão literatura brasileira 1 e literatura brasileira 2 lá na frente, pelo menos a maioria, não sei, aí vai depender da habilitação, né? Em que isso vai ser, de certa forma, passado. Né? A literatura brasileira 1 vai dar conta do século, como eu disse, do século XVI até o século XIX, e a literatura brasileira 2 vai se ocupar do século XX. Né? Porque se a gente for parar para pensar, e eu disse isso na primeira aula, a nossa literatura é uma literatura um tanto quanto recente, né? Do ponto de vista mesmo assim da formação dessa literatura enquanto um sistema literário, ela é uma literatura recente, né? Assim, a gente começa a pensar em literatura mesmo no século XIX, e por isso que o século XX é muito rico em produção, mas é porque nós temos uma literatura um tanto quanto nova nesse sentido, né? Então, não sei, eu havia pensado sim, né, quando me foi colocada essa proposta de fazer um curso panorâmico, né, pegando desde lá o século XVI até a contemporaneidade, mas aí a gente ficaria numa coisa assim muito de falar dessa periodização da literatura, das escolas literárias, né, uma coisa assim um tanto quanto meio ainda, a gente pode falar até escolar mesmo, né? Porque nas aulas da escola geralmente se vê assim, né? Principalmente no ensino médio, é assim, né? Que se vê a literatura. Eu não sei, né? Porque assim. O que eu pensei, na verdade, era mais ou menos algo assim, por exemplo, o senhor separaria 2 aulas para falar de literatura pela perspectiva autores indígenas, e aí autores negros, autores imigrantes, autores de ditadura, talvez desse formato, pegando toda a contemporaneidade do Brasil e traduzindo isso em obras. Isso seria uma ideia, mas era só isso. É uma ideia boa também, que daria inclusive um curso temático também, né? A questão é porque, por exemplo, eu poderia fazer isso, ou essa visão panorâmica, e o interesse dessa disciplina é a leitura mesmo, né, dos textos. Então, eu acho que ficaria uma carga de leitura muito grande para 2 meses, né, com esse tanto de coisa. Porque, assim, não me interessa muito, pelo menos no meu ponto de vista, não me interessa muito fazer um panorama, né, mesmo que seja com esses autores, assim, mais contemporâneos, como você colocou, autores indígenas e tudo mais, né, que é algo que está sendo estudado na contemporaneidade também, e vocês não conseguirem ler tudo, né? É importante mesmo essa leitura. Como eu disse, é uma primeira forma de contato mesmo, com uma perspectiva mais analítica, mais crítica de leitura, né, que vocês poderão levar agora para o resto do curso, aprofundando com outras leituras e tendo outras disciplinas, como eu disse, de literatura brasileira, né, que antes, inclusive, não era assim, né? Não sei se você sabe. Antes, não tinha essa divisão que agora está... Essa grade do curso de letras, ela foi reformada tem pouco tempo,
né? Isso acho que foi em 2017, 2018, uma coisa assim, que passou a instituir essa divisão. Vocês não tinham essas disciplinas bimestrais no início. Eram disciplinas mais fechadas mesmo, né? E de literatura brasileira só tinha uma disciplina, que era Introdução à Literatura Brasileira, e ficava por isso. Então, o professor tinha que dar conta de toda uma literatura brasileira mesmo, né? Do século XVI até a contemporaneidade, num semestre só, o que ficava, de certa forma, um tanto quanto panorâmico mesmo, não dava para aprofundar muito, né? Eram leituras, então, assim, que não, por exemplo, não dava, no máximo se lia um romance ou dois no semestre, aí depois ficava subdividido nas várias etapas da nossa literatura e tudo mais. Não sei, são questões a se pensar mesmo sobre as propostas temáticas, né, dos cursos de literatura brasileira. Eu acho que isso não acontece só aqui, não. Acontece em todos os cursos de literatura, né? Seja brasileira, portuguesa e tudo mais. Né? Porque a literatura, ela é muito rica e muito vasta, né? E aí acaba que não dá para ter uma perspectiva única, e às vezes quando se coloca uma perspectiva panorâmica, acaba perdendo. Pode ser que ganhe de um lado, mas perde de outro também, não sei. Eu fiquei nesse dilema também, muito para montar o curso, né? Montei, remontei, pensei em outro tema, inclusive, né? Assim, porque a gente acaba tendo várias ideias também, como eu estou dizendo. Eu acabei optando por esse porque se refere à minha atual pesquisa, né? Então, achei que fosse pertinente nesse sentido, né? Que apresentasse a vocês um ponto de vista de um autor contemporâneo, né? E também que fizesse, de certa forma, relação... Então, foi uma coisa até meio pragmática nesse sentido, né? Eu falei assim, já que eu estou com essa pesquisa, estou pesquisando, então vou lá apresentar, e isso vai, de certa forma, contribuir também para o desenvolvimento da minha dissertação e tudo mais, né? Inclusive por sugestão da própria orientadora, né? Então, assim, a gente tem que seguir, às vezes, isso, né? Mas é isso. O Adalberto ia falar, eu acho. Eu acabei Não, eu esquecendo. achei a parte. Tá na página 26 do PDF, porque tá Paris Primavera de 78. Uhum. Aí tá Primeiras Palavras do Hemisfério Sul, uma carta bilíngue enviada de Santos por Ondina. Aí na segunda parágrafo dessa carta fala: teu avô fala muito de ti, ele colocou na sala uns objetos que lembram a tua infância no chalé. Uma carta náutica, bússola prateada com agulha preta, fotografias de cargueiros e navios de passageiros alemães, italianos e japoneses que vocês visitavam. Ele não sabe por que você foi viver em Paris, porque viajou de repente se ao menos nos visitar antes. Mas ele está conformado e até pediu para eu te mandar uns $50 por mês. Isso foi. E depois aí revela que o avô dele morreu. Então eu fiquei confuso. Será que a avó dele tá delirando? Coisa assim. Mas eu acho que nesse momento aí, eu acho que ele ainda não morreu, não. Ou já? Não, mas isso é 78, ele tá em Paris já, ué. Porque o avô dele falece quando ele tá em Brasília, não é? Isso. Isso tá em qual caderno? Tem um número, não tem? Isso tá no 3. Acho que é 3. Tá número 3 no topo da página, 3 pontos. Rue de Aligre, Paris, Primavera, 1978. Só um minuto, eu vou achar aqui. Ah, tá. Agora que o Adalberto falou, eu lembrei mesmo. Porque ele fica naquela ida e volta narrando a vida em Brasília e em Paris. E em Paris ele lê essa carta da avó. Eu só não me lembrava que tinha sido em Paris, mas como o Adalberto falou, foi em 78. Só que quando volta para Brasília, o avô dele morre, né? E essa carta ficou perdida aí, de Volta para o Futuro. Tô lendo aqui. Pois é, interessante isso agora. Espera aqui.
Gente, eu não havia notado isso mesmo. Eu tenho que voltar lá na narrativa, situar o momento em que ocorre a morte desse avô, né? Porque aqui, de fato, parece que não faz sentido, então. Né? Ou então pode ser que ela esteja delirando, ou então que o Martim esteja lendo uma carta já antiga, não sei. Mas aí, no caso, não faz sentido, né? Porque o avô morreu quando ele ainda estava no Brasil, não é isso? O avô morreu quando ele ainda estava no Brasil. Inclusive, foi quando daquele momento em que eu acho que a mãe não consegue ir vê-lo, porque Não, na verdade a mãe não consegue vê-lo em Goiás porque a avó dele passa mal, né? Parece que houve um rompimento mais forte entre a mãe e a avó por causa justamente do falecimento da avó dele. Exatamente, porque eu acho que a mãe não consegue ir ao enterro. Ela chega tarde, mas o problema é que acho que a Ondina queria que ela ficasse mais tempo, pelo menos passar um tempo com ela. E a Lina fala que não, que ela tem que ir embora, não pode ficar tanto tempo. Aí as duas brigam feio. Exatamente. Mas, ou seja, de qualquer modo, isso ocorre ainda quando o Martim está no Brasil. Então, aqui, não sei, interessante essa... Eu tenho que reler aqui e ver, né, sobre isso. Não tinha parado para pensar. Interessante isso. Bom, é uma pergunta que, inclusive, a gente pode fazer ao Ratum também, né? Caso a gente não tenha uma solução pronta. Né? Alguém quer falar mais alguma coisa? Né, eu tinha perguntado se vocês estavam gostando das leituras e tudo mais, né? Se tiveram alguma identificação com algum personagem específico, se a leitura das crônicas anteriormente ajudou, né, na percepção de certos desenvolvimentos narrativos ao longo do romance, ou dos romances, né? Alguém? Eu acho que com certeza. Lendo os dois romances, eu consegui marcar, tipo, nas páginas, colocar post-its, para poder identificar onde eu vi uma semelhança dentro com as crônicas, no caso, e com o conto. Eu consegui enxergar muitas, igual, por exemplo, que a Cássia deu exemplo, não sei se foi a Cássia, mas deu exemplo da Bárbara no Inverno. Também eu vi referência com a crônica do Clochard. E outras, não vou lembrar todas agora, mas eu consegui ver bastante relação e achei muito interessante, assim. E, inclusive, relações até de troca de personagens, mas que o enredo é muito semelhante, assim. Parece que o Ratum brinca super com isso, achei muito legal. E eu queria fazer um pedido, eu queria saber se o nosso encontro com ele, se tem como ser em outra plataforma, porque aqui no Teams eu não consigo ver o rosto de ninguém, assim. Só de uma pessoa. É bem possível que seja em outra plataforma, né? Eu ainda estou vendo isso, não sei qual ainda. Tem que olhar. Mas não vai ser aqui, eu acho que não vai ser por aqui, não. Tomara. Até porque eu acho que para ele entrar vai ser complicado, né? Eu acho que aqui o acesso é por aqueles que têm e-mail da UFMG, uma coisa assim. Então vai ser bem complicado, né? A gente vê isso posteriormente, né? Mas ótimo. O Milton tem de fato, talvez pelo pensamento dele meio da arquitetura, né? Ele projeta muito bem as suas narrativas, né? Então é tudo muito arquitetado mesmo, muito projetado antes, de fato, de escrever. Ok. Alguém mais tem alguma questão? Então é isso, pessoal. A gente volta na quinta-feira, não é? Então, na quinta, temos a apresentação dos outros 3 grupos, finalizando, então,
essa parte do curso, que já é a parte final mesmo. Depois a gente vai olhar essa questão da apresentação do encontro com Milton Ratum e, por fim, do nosso encerramento. Né? No mais é isso, eu vou... E também tem o texto do Walter Benjamin, que eu queria apresentar aqui rapidamente, né, depois na próxima aula também. Então é isso, pessoal, muito obrigado, até quinta-feira. E aí eu vejo como que disponibiliza esse vídeo depois. Tchau para vocês. Tchau, professor. Quando o senhor parar de gravar, ele já manda automaticamente no chat. Tá certo. Obrigado. Nada.